bem, está no ar mais um episódio do Poderosamente Podcast. Eu sou Inês Martins, sou terapeuta e hipnoterapeuta. E aqui nesse podcast a gente traz histórias reais, de pessoas reais, que tiveram lá suas dificuldades, suas superações e histórias sempre conectam, sempre inspiram. Eu sou terapeuta, sou hipnoterapeuta, eu criei um método que é o resgate original, que ajuda você a se lembrar de quem você é, porque os traumas fazem a gente esquecer, né, da nossa potência, da nossa força, e o meu trabalho é o trabalho que ajuda você a se lembrar de quem você é e descobrir que você não está quebrada, você está precisando de alguns ajustes aí para se sentir plena, viver toda essa potência que você trouxe para o mundo e eventualmente não está vivendo. Eu trago aqui pessoas com essas histórias incríveis, histórias da vida delas, histórias que inspiram outras mulheres. E o episódio de hoje é um episódio muito bacana. Eu quero que você fique comigo até o final. Aproveita, se inscreve aqui no canal. Marca o sininho aí, ativa o sininho para você ser lembrada, porque toda semana sobe um episódio do Poderosamente Podcast. Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo e vamos para a nossa conversa de hoje. Eu trago uma pessoa que tem um trabalho muito incrível, depois a gente vai entrar muito na história do trabalho dela, mas só para começar, essa peça maravilhosa que eu estou usando aqui é trabalho desta pessoa. Ela é ceramista, ela é proprietária da Laures Cerâmica Artesanal. E como ela mesma diz, ela é mãe do Matias. Hoje a gente vai ouvir muito sobre o Matias aqui nessa nossa conversa. Seja muito bem-vinda, Laurita Vieira, uma querida, uma pessoa que eu tenho muito respeito, uma honra te receber aqui, mulher. Nossa, que lindo. Muito obrigada. Eu estou muito feliz. Agradeço muito pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Eu estou um pouquinho nervosa no início, mas vai passar, prometo. Vai passar tão rápido essa nossa conversa que você vai pensar, poxa vida, eu queria ficar papeando mais, né? É verdade. Com a Inês, porque é muito boa a nossa conversa, que você vai gostar muito. Disso Olha eu tenho só, certeza. minha gente, vou pedir pro pessoal da produção dar um close aqui na peça, nas orelhas dela, maravilhosa, tudo ela que faz, na mão, olha só que coisa incrível. A Laurita agora é uma parceira minha. Então, vocês vão me ver todos os episódios do Poderosamente Podcast com essas peças incríveis que ela faz. E a gente vai falar como ela chegou nisso, né? Claro. Nossa história hoje vai falar de tudo isso. Claro, Nossa conversa lá. de hoje. Laurita, antes da gente entrar nos detalhes da sua história de vida, eu gostaria muito que você se apresentasse para a minha audiência. Quem é a Laurita Vieira, do seu jeitinho? Fala um pouquinho de você, me conta um pouquinho. Eu sou uma pessoa que gosta muito das artes manuais. Uhum. Então, desde infância, é crochê com a vovó, é tricô com a professora da primeira série, e sempre nas horas vagas fazendo alguma arte manual. Uhum. Não foi o que eu segui logo de cara, eu fui trabalhar com comércio exterior, com atendimento ao cliente, e que sempre me deu muito prazer também trabalhar. Sim. Mas não deixei de lado as artes manuais nunca. Eu fui para madeira, continuei com ponto cruz, adoro. E durante a pandemia, logo depois o Matias nasceu em 2019, e aí eu precisava de uma válvula, precisava respirar um pouquinho e ter um tempo só para mim. E aí eu fui fazer cerâmica. Que legal. Você sabe que na nossa conversa prévia, né, entendendo um pouco assim mais detalhadamente essa história, eu fiquei me perguntando, né? Às vezes nós estamos procurando tudo fora, a resposta daquelas nossas angústias, a nossa ansiedade, a nossa preocupação fora. E se essa resposta estiver nas nossas mãos, né? Porque o que você me traz é isso. Você encontrou respostas nas suas mãos, Sim. nas artes manuais. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. E já lembrando, a cerâmica, ela trabalha com 4 elementos naturais, né? Que é a terra, a água, o fogo e o ar. E eu acho que isso é muito mais poderoso ainda. Sim. Traz muitas respostas, além de ser muito terapêutico. Sim. Faz um bem danado. Eu imagino. E é assim, né? Anda na contramão do que a gente faz na maior parte do tempo, que é mundo digital, sei lá, coisas externas, prontas, né? Trabalhos manuais, eles fazem a gente fazer aquela pausa e se concentrar ali. É o contrário né? O contrário da nossa correria, Da do nossa dia correria. a dia. Por isso que é terapêutico, né? É. Ai, que maravilha. Bom, às vezes a gente se torna aquilo que faz e esquece quem somos nós.
né? Eu quero saber assim um pouquinho mais detalhadamente como você foi parar na cerâmica. Conta um pouquinho para mim. Nossa. Quando eu nasci? Não, a maternidade trouxe uma coisa mais trabalhosa, demandou bastante. E muita demanda, muita coisa para fazer com Matias, que tem necessidades especiais. E eu precisava mesmo de um respiro. E foi sem querer. Eu acho que o Instagram, ele sabe que você está procurando, né? Ele lê a nossa mente? Lê. Você não pode comentar nada pertinho porque dele. Ele já manda. Manda. E aí começou a aparecer muita coisa, muita oportunidade de aulas de cerâmica aqui em Dayatuba. E eu fiz uma aula experimental e comecei fazendo pratos, saladeiras, fruteiras, coisas muito grandes. Então, assim, e muito pesado, né? Sim. E aí eu não conseguia levar para casa, fazer, trazer. Embora eu fiz isso durante alguns anos. Acho que durante uns 3 anos eu só fiz peças grandes. E ver a mágica disso tudo acontecer e de você moldar o barro e de ver secar e esmaltar, ir para o forno e sair uma coisa que você nem imaginava que seria tão lindo, sabe? É muito prazeroso. Mas aí, dali uns 4 anos, eu fui para as pecinhas pequenininhas, que aí foi mais mágico ainda. Eu posso imaginar. E já nas primeiras aulas, você já vai trabalhando muito terapeuticamente, né? Sim, sim. Nas primeiras aulas de cerâmica, elas já foram maravilhosas, maravilhosas. De fechar algumas caixas, sabe? Que estavam meio abertas. Que interessante. Eu falo que a cerâmica... Eu tenho uma entrevista aqui, você que está aí assistindo, tem uma entrevista com a Carmen Monfort, que ela é ceramista, é uma professora de cerâmica, e ela conta toda a história dela também, uma trajetória parecida com a sua. No momento da vida, no caso dela, era ninho vazio, porque ela já tem mais idade e tal, então quando os filhos saíram de casa, tal, ela foi procurar algo para fazer e se desenvolveu na cerâmica. E ela fala muito dessa coisa da cerâmica ser algo, às vezes, até inusitado. Você se prepara para receber uma coisa ali, quando você olha, não era bem aquilo, e tem uma coisa nova. Isso também é inspirador, né? Desafiador e inspirador. Sim. Esse episódio que você falou, eu ainda não vi, vou assistir. Assista, Carmen Monfort. Tá bom. Procurem aí, é bem legal o episódio com ela também. E é muito legal, porque às vezes a surpresa, ela é maravilhosa. Ela é muito mais do que você esperava. E às vezes ela não é tão agradável assim. Né? Pois é. Não era aquilo, né? E aí você precisa trabalhar isso também. O desapego. O desapego. O ressignificar, porque tem uma técnica que você reconecta algumas peças que deram algum defeitinho, entendeu? Então tem que ressignificar muita coisa na cerâmica também. E é muito legal. Por isso que eu falo, né? De repente a resposta está nas mãos, né? No que você se dedica, isso não é só um trabalho externo, você está se trabalhando internamente também, né? O pessoal das artes gostam muito desse tema. Né? É terapêutico. Eu falo que é assim, é o nosso viés, né? Como eu sou terapeuta há 26 anos, eu vejo tudo por esse viés e falo, olha, isso aí é terapêutico também e pode ajudar a pessoa. Não é terapia, mas é terapêutico. É terapêutico. Ajuda, né? Ajuda a curar. Isso. O que exatamente a Laurita, lá na época da pandemia, estava buscando até sem saber, tentando curar dentro de si? Você consegue identificar isso? Consigo, porque... Bom... Vamos lá! É uma caminhada longa, né? Uma série de coisas que ficaram de histórico, de infância, de adolescência e depois da maternidade e a síndrome do Matias. E às vezes você não consegue responder todas as perguntas sozinhas. Então precisa voltar um pouquinho, reconectar e buscar tudo isso. Mas deixa eu te falar, é inconsciente. É total. É muito inconsciente. E tem coisa que eu consigo te responder e tem coisa que ainda é inconsciente. Mas que o manual faz muito bem pra gente. Sim, sim. Qualquer bordadinho, qualquer pintura em tela, em madeira.
Transforma, né? Eu muitas vezes faço essa recomendação para pessoas que estão passando por estresse, né? Estresse profundo, períodos muito longos de estresse, que ela encontre um hobby que ocupe as mãos. Por quê? De repente é algo diametralmente oposto ao que ela faz no trabalho dela. Isso faz com que a mente dê uma desconectada daquilo e se conecte com outra coisa. De novo, não é uma terapia isso, mas é terapêutico. Ajuda você a relaxar, se acalmar. Às vezes no começo é até difícil, né? Se concentrar, mas dali a pouco você está exercitando algo que acalma, né? Faz um calm down aí para a pessoa dar uma baixada. Né? Eu acho que isso você sabe explicar melhor que eu. Olha, falando de pandemia, na época da pandemia, são períodos assim de perdas importantes, de grande ruptura, de estresse coletivo, de trauma coletivo. Eu lembro que, conversando com colegas, nós falávamos assim, vai demorar um pouco, mas daqui a algum tempo a gente vai entender exatamente o que essa pandemia causou nas pessoas. Porque eu escuto muito no consultório assim, Inês, a minha vida era assim, assim, assim. Aí veio a pandemia. Sim. Então, depois da pandemia, porque antes da pandemia, então é como se ela fosse realmente um divisor de águas. Então, o nosso corpo, nossa mente, em momentos de ruptura, de perdas importantes, ele começa a buscar uma âncora, procurar alguma coisa para se reconstruir, porque nós somos assim, o ser humano é adaptativo, ele procura maneiras de se reconectar. E isso que você fez virou o seu trabalho, virou o seu ganha-pão. Agora sim. Agora, depois da transição, tô feliz. Conta um pouco sobre a transição. Foi uma coisa também inconsciente, sem pensar. Eu sempre me preparei, porque era isso que eu gostaria de fazer. Uhum. Como ganha-pão mesmo, como o meu trabalho. Mas não imaginava que aconteceria. E aconteceu. Uau! Que maravilha! Pois é, aconteceu. Em março desse ano, eu deixei de ser CLT, de ter o meu trabalho lá na importação, exportação aérea, que era algo que eu fazia com muito prazer também, mas acabei tendo que deixar o meu trabalho CLT e agora viver da minha cerâmica, da minha arte. Que lindo, o negócio a gente fala, vou viver da minha arte. Pois agora eu posso falar. Vou viver da sua arte. E eu sei que você faz feiras, né? Você participa de feiras. Até a gente teve dificuldade para encontrar o nosso horário aqui, porque você estava fazendo feiras por aí, né? Graças a Deus. E as feiras são ambientes assim muito interessantes, porque para uma pessoa, para outra, você conversa, você conta do seu processo. Né? Acontece contigo de contar como é que você chegou nesse momento das semijoias? Você chama assim semijoias? Semijoias. Semijoias em cerâmica. É muito maluco isso, porque acontece muito e você sabe que eu moro num sítio. Sim. Num lugar bem distante, outra coisa que dificultou aí a gente se encontrar. Sim, a distância. É a nossa logística. E eu começo a contar para as pessoas que eu faço a cerâmica num lugar aberto, que tem ar puro, que tem muitas árvores, que os passarinhos estão cantando. E eu sempre faço muitas folhas também de cerâmica, né? Lindas. E as pessoas se inspiram muito. E a hora que eu começo a contar de onde veio a cerâmica, a folha da árvore do caqui, a folha do hortelã que eu coloco nos pingentes. As pessoas enlouquecem, é muito legal. Elas ficam encantadas, né? Porque isso encanta. E, de novo, porque eu acho que vai na contramão da correria, né? Nós estamos todos muito externalizados, fazendo outras coisas. Alguém que faz algo assim inspira, né? Inspira. E eu nunca entendi o gerar conexão, sabe? Eu não sou vendedora e eu diria até que eu não gosto de vender, mas eu conto a minha história. Isso super vende. Isso vende, mas vende porque muito. Eu acabo me conectando sem querer com as pessoas, porque eu gosto muito de falar do lugar onde eu moro, das coisas que eu faço, da minha família, dos meus cachorros, e as pessoas se encantam e olhando a minha cerâmica, parece que tudo liga uma coisa com a outra, sabe? É uma coisa, elas se conversam. Que legal. E as pessoas adoram. E tem algumas feiras que eu vou que quando eu falto, as pessoas me chamam no Instagram. Viu? Qual que é a próxima? Olha então, só. algumas clientes fiéis, no muito fundo, legal. As pessoas não querem só ver as peças, elas querem saber como e por que você faz, de onde vem a inspiração, e isso é muito legal, né? Tem um livro, né, que fala sobre isso, que as pessoas não estão interessadas no que você faz, mas por que você faz, né? E o quanto tem de coração naquilo que você está fazendo. Tem.
E as pessoas ficam encantadas, não tem como, né? Que bom. E vamos falar de maternidade? Vamos falar do Matias, Vamos querido. falar do Matias. Bom, você disse que boa parte da sua inspiração, né, que talvez na época você nem tinha consciência que era uma inspiração, mas vem desse momento da maternidade, né, do nascimento do Matias, a sua relação com ele. Eu quero saber um pouquinho disso, né? Fala um pouquinho do Matias, dessa relação com ele, É um aprendizado todos os dias. É um aprendizado todos os dias. E eu acho que seria com qualquer criança, comum ou não. Mas é mágico. É muito legal. O Matias é uma criança que tem T21, síndrome de Down, mas que a gente trata como se fosse qualquer outra criança. Ele vai à escola, fica de manhã até o final do dia. Mamãe leva, mamãe busca, ou o papai também. Nos horários de almoço, algumas vezes ele tem terapias, então a gente vai à terapia. Final do dia também tem psicopedagoga. Agora faz futebol e está se desenvolvendo magicamente. Ele está com quantos anos? Fez 7 anos. 7 já. Lembro dele piquititico, bebezinho. 7 anos já. E agora ele está com uma mania de falar assim: mamãe, quando eu era bebê, eu comia isso. Mamãe, quando eu era bebê, eu fazia xixi na calça. Quer saber a história dele. Eu acho. E tá bem legal. E ele é muito criativo também. Ele cria histórias. Ontem à noite a gente foi deitar. Eu falei: filho, como foi o almoço na escola? Comi carne de tucano. Oh, my God. Pois é. Aí a gente tem que ir direcionando, né? Era o quê? Carne comum. Carne comum. O tucano foi só uma criação. Achei que ele tinha entendido alguma palavra de outro jeito. Não, foi só uma criatividade. É aquela história, né? Eu acho que os filhos, eles chegam para ensinar coisas para a gente que talvez a gente não aprendesse sozinhos. Eu também acho. Isso é muito empoderador também, né? O Vinícius de Moraes tem um poema que diz assim: filhos, filhos, por que tê-los? E depois, como viver sem eles? Não, sem explicação. Eu tô já naquela outra fase, né? Meu caçula saiu de casa também agora, é piloto, tá voando fora, e aí agora o ninho vazio, porque tem tudo isso, viu? Né? Cada época não, uma coisa. Eu vou sofrer na hora só com essa fase. Ele tem pequenininho. Isso ainda demora. Bom, vamos lá. Você não dá aulas de cerâmica? Ainda não. Ainda não. Mas está nos seus planos? Estou lendo sua mente. Você quer dar aulas? Como eu moro no sítio, eu quero fazer algumas experiências, algumas vivências. Inclusive, eu postei um vídeo sobre isso lá no meu Instagram hoje. Ainda. O Instagram não estava deixando eu postar. Ele não estava liberando o meu vídeo, mas eu já postei falando que as vivências vão começar em breve. Uau! Então a gente teve uma conexão aqui, porque nós não falamos sobre isso, né? Não tinha nadinha sobre isso. Olha só! Será que eu estou interessada? Talvez, né? Eu acho. Nas feiras, as pessoas perguntam muito quando vai começar, quando que eu vou dar aula, quando que eu vou ensinar. E quando elas sabem que eu moro num sítio, aí vem até uma cobrança de leve, assim, falando: poxa, mas olha onde você mora, vamos fazer. A gente faz um café da manhã. Aproveitar também a natureza, né, do espaço, lugar bonito, né? Eu acho. Com certeza. Ô, Laurita, eu entendi que você quer que as pessoas levem daqui esse amor que você tem pelo manual. Porque quando você fala sobre isso, os trabalhos manuais, né? Quando você fala sobre isso, o olhinho brilha, né? Que é aquilo que você gosta de fazer. Desde criança era o crochê com a vovó, era professora ensinando coisas, até agora. E também essa coisa de nunca desistir. De onde vem essa teimosia bonita em você? De onde você tira isso? Como que é? Do Matias, né? É o Matias. É o Matias e é a arte também. Porque a arte, ela... você fez, não deu certo, desfaz e refaz. Simplesmente você não se desfaz daquela peça, né? Eu acho que pode ser assim no crochê, no tricô, com a madeira. Tem coisa que dá para desmanchar, né? O crochê dá para você puxar o fio de volta e fazer. Mas tem coisa que não, né? Não, na cerâmica também. Também? Você não vai perder. Sim. Você vai reaproveitar o barro, você recicla e faz outra peça. Tá.
Então, e com a maternidade isso veio mais forte. De que você tem uma escolha. E eu escolhi ser mãe do Matias 100% e a gente vai assim, mesmo sendo pesado, difícil, trabalhoso, demanda muito tempo. E tempo que eu falo não é o tempo do relógio, é concentração e toda essa rotina que eu falei. E ver ele correndo com essa rotina, que chega de final de semana, ele também fala, tô cansado. Porque ele tem muitas atividades. Sim. E é importante levá-lo, estar com ele, estar Tem como presente. desistir, né? Não, é importante a gente mostrar que a gente está bem. Especialmente para ele, né? É, uma alta sensibilidade, né? Se você não estiver bem, ele vai ser o primeiro a perceber, né? Exato. E ainda assim ele percebe, mas... Mas eu disfarço. Exato. Entendi. E assim, né? Esse mundo nosso é tudo tão rápido. A questão das terapias que são uma necessidade, a gente sabe, né? Mas faz com que gire tudo muito rápido. Então, essa cadência ela é importante, principalmente para ele, né? E para você também, né? Também. Se ele quer descansar, você também descansa. Junto. E ele deixa? À noite, dormindo. Mais ou menos. Mais ou menos. Vamos falar um pouco sobre inspiração. Eu falo assim, ó, no meu podcast eu sempre quero saber como as pessoas que estão sentadinhas aqui na minha frente inspiram outras pessoas. Porque ali do outro lado tem alguém assistindo essa nossa conversa e ela pode estar já se inspirando. Tenha certeza que está, viu? Porque o simples fato de você começar a contar a sua história já inspira outras pessoas. Mas você não gosta muito de falar disso, né? De inspirar pessoas. Porque às vezes a gente não tem muita consciência. E o Poderosamente Podcast tem sido esse lugar onde as pessoas em algum momento falam, caraca, não é que isso aí que eu estou falando faz sentido, ajuda? Pode ajudar. Né? Difícil? É difícil, é difícil. Não sei se eu inspiro as pessoas, mas já olhando de outro ângulo, quando eu estou nas feiras contando a minha história, da onde eu vim, aonde eu moro, e porque eu faço cerâmica, eu acho que eu acabo inspirando um pouco. Você inspira. Eu me sinto inspirada por você. Que legal. Sim, sim. Que feliz, obrigada. E isso é muito empoderador, de novo, né? Mulheres que estão nos ouvindo aqui e essa troca que a gente faz, isso é inspirador. Maravilhoso. Obrigada. Como é que é você se dar conta que você causa impacto nas pessoas até sem saber? É muito feliz. É muito feliz. E por isso a gente pensa em inspirar sempre coisas boas, ir para o bem e mostrar se é legal, quão legal é aquilo e quanto aquilo pode te ajudar. E não o outro lado, né? Porque sempre tem vantagens e desvantagens. Em tudo. Sempre tem um lado excelente e o que não é tão bom. Então a gente mostra. É gostoso conversar, contar e às vezes ouvir também, que as pessoas vão nas feiras também para conversar, né? E contar o lado delas. Então é gostoso ouvir também e é uma troca. É uma troca. Como aqui agora. Você sabe que eu sou fundadora do Movimento das Corajosas. E o Movimento das Corajosas, ele começou muito conceitual, né? Era algo que eu queria trazer para as mulheres que eu atendo, para as mulheres que eu conheço. Mas esse ano aqui, principalmente, eu tenho trabalhado nisso de transformar o Movimento das Corajosas em algo mais palpável, mais prático, mais vivencial. E eu penso muito em rodas de conversa, né? Porque quando nós mulheres sentamos para conversar, para contar as nossas histórias, nós nos inspiramos, nós trocamos. E você já está convidada para ir lá falar da cerâmica. Que legal. Uma roda de conversa, trazer toda essa inspiração, que isso é muito bom, muito legal. E inspirar mais pessoas também. Inspirar mais pessoas. Laurita, eu sei que você está se conectando com um projeto, está conectada já, né, com um projeto muito interessante das Mães Atípicas. Eu quero que você conte aqui para a nossa audiência sobre esse projeto. Conto um pouquinho. Tudo começou lá no Mato Grosso do Sul, com um pediatra que teve um bebê com uma doença que eu não vou lembrar o nome agora, depois eu te passo, mas que é uma doença que calcifica,
que ela vai calcificando os ossinhos e todo o resto do corpinho. Aí esse pediatra, ele criou um suplemento. Foi uma caminhada bastante longa. Criou um suplemento para o tipo de doença do filho dele, isso deu tudo muito certo, foi aprovado, já é exportado para outros países. E é patrocinado, não é esse nome quando a faculdade que investe. Subsidiado. Isso, por talvez uma algo faculdade lá do Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Uma neurologista procurou esse pediatra porque esse suplemento ele se encaixa muito bem no que o autista precisa. Então, agora começaram os estudos. E as crianças que vão utilizar esse suplemento já foram selecionadas. Só que, nesse momento, faltou verba para continuar a pesquisa. Ah, entendi. Então, as mães atípicas aqui de Indaiatuba, a gente está se organizando, existe já um movimento, já aconteceram alguns bazares e venda de pizza para que esse evento evolua, esse suplemento evolua. Sim, continue sendo desenvolvido. Isso, e os estudos também. Tá. Então, existe aí alguns bazares que depois a gente vai comentar, as datas eu te passo. Tá. E todo esse movimento é para que continue essa pesquisa. Mas nós vamos ajudar também outras mães atípicas. Dentro de alguns eventos, as mães que fazem crochê, cerâmica, boneca, brinquedos pedagógicos, a gente se reúne e cada mãe revende a sua arte. Olha que interessante. Então, ao mesmo tempo que vocês ajudam o projeto, o desenvolvimento do suplemento, as mães também conseguem arrecadar, sei lá, vender também, né? Ter a sua renda. A sua renda. Que bacana, que legal. E esse projeto tem um nome? Qual é o nome do projeto? Apoie a Gente. Apoie a Gente. O Instagram, ele é Apoie a Gente. Tá. Quem cuida muito desse projeto de perto é a Mariana, mãe do Benício, porque o Benício está incluso nessa pesquisa lá em Campo Grande. Tá. O único de Indaiatuba. Ah, que interessante. Que projeto lindo. E aí as pessoas vão poder colaborar de alguma maneira, principalmente as pessoas aqui da nossa região, com doações para o bazar, como que funciona? Isso. As doações, elas são muito bem-vindas, que é dentro do Instagram Apoie a Gente. A Mariana vai atender e vai retirar as peças. Fica à vontade também para me chamar, que eu posso ir retirar também. Mas a gente quer as pessoas participando dos nossos eventos. Ah, que legal. Tem um bingo aí à vista também, que aí eu vou te mandar, tá bom? Ah, maravilha. Aí eu vou publicando na minha rede, vocês vão acompanhando lá. A Laurita também, depois você vai passar seu Instagram, que aí a gente vai poder acompanhar o desenvolvimento desse trabalho. Tá bom, eu agradeço. E é um projeto lindo, né? Que diferente. Eu nunca nem ouvi falar sobre essa doença, a gente vai aprendendo, né? É um nome bem grande, por isso que eu não estou lembrando. E é uma das doenças raras. Tá. Bom, e você que está aqui acompanhando esse podcast, olha onde a gente já chegou com a nossa conversa, aproveita, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, deixa o seu like, seus comentários, porque a gente vem responder depois, né, Laurita? Sim. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que você queira saber sobre maternidade, síndrome de Down, se você quiser saber sobre o projeto das mães atípicas, manda aí o comentário que a Laurita vai lá responder depois. Ótimo, eu respondo, eu fico à disposição. Exatamente. Bom, as nossas conversas, elas são ótimas, mas elas passam tão rápido, né? A pessoa senta aqui e fala, ai, meu Deus, estou ansiosa, vai começar o podcast, o que a gente vai falar? E, de repente, a gente já está quase terminando a nossa conversa. Mas é tão bom, né? É bom, eu tô adorando. Ficar mais um pouquinho. Vamos ficar mais um pouquinho. Eu quero saber um pouquinho sobre... Ainda um pouquinho falando de Matias, né? O Matias está com 7 anos, é uma criança de síndrome de Down, que passa por uma série de tratamentos. Como é que você vislumbra o futuro em relação a tudo isso? O que você tem aí dentro de você? O coração da mãe, Laurita, que as crianças são sempre uma surpresa, todas, né? Uma caixinha de surpresa. Quando a gente está diante de alguma atipicidade, de repente a coisa fica um pouco mais complexa. Como que é isso para você? Eu quero que ele tenha autonomia. Sim. O que a gente faz, como a gente trabalha, é só para ele ter autonomia, para ele conseguir fazer as coisas dele, trabalhar se ele puder e se ele quiser, e aprender a ler e escrever, como isso já está acontecendo.
E é muito lindo, ele faz as letrinhas no ar, assim, mamãe, é essa letrinha? Que bonitinho. A única coisa que a gente quer é que ele tenha autonomia para trabalhar, para dirigir se ele quiser e se ele puder, para jogar futebol se ele quiser e se ele puder, para que ele tenha a vida dele e seja feliz. Sim. Eu falo que isso talvez seja até instintivo em nós, né? Nós pais e mães, principalmente, vamos falar de mães, né? Os pais a gente não sabe, mas nós mães queremos muito que os nossos filhos prosperem de alguma maneira. Prosperidade não é só ter dinheiro, dinheiro é só uma parte da prosperidade, mas que eles cresçam com saúde, que eles se desenvolvam, que eles tenham autonomia, porque numa curva natural da vida, se tudo correr com naturalidade, a gente vai antes deles e a gente quer deixar eles funcionando no mundo, né? Tendo as suas histórias de vida. E é desafiador, né? A gente está falando da tipicidade do Matias, mas é desafiador com todos os filhos. Porque você olha e você fala, nossa, aqui eu tenho que dar o meu melhor, porque quando chegar a minha hora, eu quero deixar as coisas em ordem aqui, senão deve ser muito difícil, né? A gente sempre quer deixar as coisas em ordem, né? Pois é, a gente inventou essa história de que tem que deixar tudo em ordem, né? A gente inventou. Não, mas é isso, é mais que ele tenha autonomia e conseguir tocar a vidinha dele aí. Maravilha, maravilha. E eu acho que é a preocupação de todas as mães. Né? E não tem, para que ele tenha autonomia e consiga aí ser feliz dentro da vida dele. Maravilha, maravilha. Laurita, como é que a gente faz para encontrar você nas redes sociais? Conta aqui para todo mundo, olha aqui para a câmera e conta para todo mundo onde a gente encontra a Laurita e o trabalho da Laurita. O meu Instagram é o Lauris_cerâmica artesanal. Colocando lá Lauris Cerâmica Artesanal, vocês já vão me encontrar. E meu trabalho hoje, ele tá somente dentro da Casa Mutá em Campinas. Tá. Então, lá no Instagram também vocês vão encontrar. A Casa Mutá é um lugar de produtos autorais, roupas autorais e uma loja colaborativa linda. É bem pequenininho, mas é lindo, é muito aconchegante e acolhedor. Então, lá tem cadernos de tecido costurados à mão, tem velas, tem aromas, tem umas roupas lindas. E lá dentro é uma loja colaborativa. Seguem lá a Casa Mutá para ver lá as minhas pecinhas também. Uhum. E no Instagram, né? No seu Instagram também tem as peças. Tem. Você, por exemplo, se uma pessoa que mora fora de Indaiatuba quiser comprar, consegue? Consegue. Você despacha bonitinho. Que maravilha. Despachamos. E lá no Instagram também tem a minha agenda de feiras. Então, nos próximos dias, nas próximas semanas, vocês já entrem lá que tem as datas que eu vou estar em todas as feiras. Em Campinas, em Jarinu, Itu, Salto, Indaiatuba. E eu gosto de fazer feiras em muitos lugares. Sorocaba. Ai, que maravilhosa. E aqui, né, no Poderosamente Podcast, eu vou estar assim toda semana maravilhosa com as peças da Laurita e vocês vão conhecendo as peças dela. Vamos lá. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, vamos dizer assim, porque o meu público é tipicamente feminino, a gente tem muitas mulheres nos assistindo. E eu queria que você deixasse assim um conselho, talvez, uma dica, uma percepção sua para uma mulher que está com medo de começar, de criar, de se mostrar, de dar o primeiro passo. O que você falaria para essa mulher? Eu acho que vai um pouquinho além da conversa que a gente teve. Da conversa que a gente teve antes. Conversa prévia. Da conversa prévia. Duas coisas que eu acho muito legal. Tenha um hobby. Tenha um hobby que é muito bom, é terapêutico, faz bem para a saúde mental, transforma a nossa vida, a gente consegue ser uma pessoa ainda melhor, mais tranquila, mais calma, mais centrada, dentro da nossa casa, dentro das nossas relações, faz muito bem, é muito bom. E o hobby, se ele for alguma arte manual, alguma coisa, a concentração, isso já cura muito
fecha muitas caixas, como eu falei, né? Tira muitas das dúvidas que a gente tem em relação à nossa vida, às nossas relações. Faz muito bem também. Mas tenha um hobby que é muito bom. Como eu te falei, né? É uma forma até da gente gerenciar o estresse. Viver é muito estressante, né? É o trânsito, é o dinheiro que não dá até o final do mês, toda a dinâmica da vida, né? Não tem como, viver é estressante. Então, a gente aprender a gerenciar o estresse é algo importante. E o hobby faz parte disso. Que é uma coisa que muitas pessoas foram deixando, né? As pessoas compensam o estresse muitas vezes jogando no celular e nada de certo, nada de errado, pode jogar, não tem problema. Mas se a pessoa só faz isso, né? Não, Ela precisa sai. de alguma coisa além. A gente joga no celular também. Também, não E tem tá problema, tudo faz bem. tudo junto, misturado. Mas tem que Exato. ter esse momento, né? E se for só seu, é mais Melhor legal ainda. Melhor ainda. É. Eu vi alguns vídeos seus lá no Instagram, você criando lá na sua mesa de trabalho, com um musicão ao fundo. Muito legal. Num dia de Um chuva. dia de chuva e daí? Exatamente. Estou trabalhando. Muito bom. Laurita, minha querida, um prazer te receber aqui. Quero muito que a gente se converse mais vezes aqui no Poderosamente Podcast. Você com certeza tem muito para contribuir sobre a sua história de vida, sobre a sua maternidade com uma tia, sobre o seu trabalho com a cerâmica. Você tem uma cabeça ótima e eu acho que isso é muito poderoso e empodera outras pessoas. Então, muito obrigada. Foi uma honra Ai, eu que agradeço. conversar contigo aqui no Poderosamente Podcast. Eu que agradeço a sua presença, estar com você é muito positivo e inspira também. Obrigada. A mim e a outras pessoas, certamente. Muito obrigada. Obrigada também. E é isso, minha gente. Nem sempre a força conduz a gente para o melhor. Às vezes a gente precisa fazer as nossas pausas. Nem sempre a pausa é algo que a gente busca lá fora. A pausa muitas vezes é olhar para esse silêncio dentro da gente. E como eu falei no começo, né, Laurita? De repente a gente está procurando respostas fora e as respostas estão nas suas mãos. Então aproveita, vai para um trabalho manual. Que se você é daqui da região, venha conhecer o trabalho da Laurita, entra no Instagram dela, me acompanha aqui com as minhas peças maravilhosas na nossa parceria aqui, que vai ser lindo isso também. Vai sim. É isso, minha gente. Lembre-se, olhe para você, se reconheça. Você é muito mais corajosa do que você imagina e muitas vezes tudo que você está precisando é se lembrar de quem você é. Até o próximo episódio do Poderosamente Podcast.